Gente, voltamos agora, vamos falar aqui do trabalho coletivo, a construção do PPP, fazer os finalmente e resolvermos exercícios. Então vejam, trabalho coletivo e a construção do PPP. O coletivo escolar é heterogêneo. É formado por diversos segmentos, professores, gestores, pessoal técnico-administrativo de apoio, alunos, pais, alunos responsáveis e representantes da comunidade local que possuem conhecimentos, ideias e valores diferentes que podem gerar conflitos. Então, isso aqui, né, faz com que essa heterogeneidade, essa diversidade de segmentos, faz com que o processo de construção seja o quê? Rico e dinâmico em termos de ideias, em termos de expectativas, de interesses, só que isso pode gerar conflitos. E os conflitos são necessários para buscarmos transformação. Por quê? Porque o trabalho de construção do PPP não é um trabalho totalmente harmônico, sem nenhum tipo de conflito. Ele envolve, se ele for realizado de forma coletiva, de forma democrático-participativa, ele envolve interesses divergentes e possibilidades de conflitos. Então é importante que exista também nesse momento uma boa liderança, clareza, orientações para que todos tenham condições de buscar o bem comum e buscar a transformação no sentido do bem comum. Então, negociar, resolver os conflitos e entrarem em consenso. Então, os conflitos geram a possibilidade da transformação. Ok? Dimensões do PPP agora, de acordo com a Juliane Marçal. Então tá lá, dimensão pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. Então o que se discute, o que a gente organiza dentro da instituição em cada dimensão dessa? Pedagógica, diz respeito ao trabalho da escola como um todo em sua finalidade primeira. A gente diz então que atividade fim, né? Existem as atividades meio e atividade fim. As atividades meio que ocorrem dentro da escola, dentro da administração, da gestão escolar como um todo, todas elas têm um grande objetivo, uma grande finalidade, que é garantir a qualidade no processo educativo. Garantir a aprendizagem, garantir o ensino de qualidade, que é a atividade fim. Então, diz respeito ao trabalho da escola como um todo, em sua finalidade primeira, e a todas as atividades desenvolvidas, tanto dentro quanto fora da sala de aula, inclusive a forma de gestão, abordagem curricular e a relação escola-comunidade. Já a administrativa refere-se àqueles aspectos gerais de organização da escola. Gerenciamento do quadro de pessoal, patrimônio, merenda, registros da vida escolar, né? Então, informações que são organizadas dos alunos, histórico escolar, tudo isso. Financeira, relaciona-se às questões gerais de captação e aplicação de recursos, recebimento e aplicação de recursos. Sendo que a instituição também pode, muitas vezes, utilizar a sua autonomia, utilizar lá a associação de pais e mestres e toda a comunidade para gerar ideias de captação de recursos. Jurídica retrata a legalidade das ações e a relação da escola com outras instâncias do sistema de ensino, municipal, estadual e federal, e com outras instituições do meio no qual está inserida. Então, ela traz aqui, né, um acréscimo daquilo que nós vimos com relação à dimensão jurídica, tá? Que tem a ver com a legalidade das ações. Então, quando a escola faz parcerias, quando a escola recepciona, por exemplo, diretrizes, legislação, aplica leis que são recepcionadas, enfim, ela está exercendo aí a atividade jurídica. Então é algo também a ser discutido no âmbito do PPP. Eu coloquei aqui mais pontos específicos com relação a essas dimensões para você fazer uma leitura. O que diz respeito à dimensão pedagógica? O que será discutido
por exemplo, que diz respeito à dimensão pedagógica, o que deve ser discutido, que diz respeito à gestão administrativa, à dimensão financeira e à dimensão jurídica. Sabendo que, obviamente, outros pontos podem ou poderiam aparecer aí nessa tabela. Avaliação do PPP. Então vejam, falar de projeto pedagógico, político-pedagógico, implica falar de avaliação, por ser esta categoria do trabalho escolar que o inicia, o mantém no andamento desejável, por meio de contínuas revisões de percurso, aqui está a flexibilidade, da qual nós falamos anteriormente, e por oferecer elementos para análise do produto final. Aspectos do plano de avaliação. Então é importante que exista um plano de avaliação. Toda vez que a gente fala de plano, então existe um plano de ação da instituição. É um plano de ação para implementar a proposta pedagógica, o projeto pedagógico curricular. Então um plano de ação que nós não vimos especificamente aqui, mas que de repente alguns textos podem trazer, ele vai trabalhar o quê? Como nós vamos agir, como nós vamos organizar, o que vai ser feito, quando será feito, quem vai fazer, por que vai fazer. Então a gente tem todas essas respostas. E um dos planos que nós temos, que é muito importante para garantir uma boa execução do PPP, é o plano de avaliação. Quais são os aspectos que devem ser levados em consideração? A justificativa da avaliação. Por que a gente avalia? Qual que é a importância de se avaliar? O que a gente quer com a avaliação? Abrangência. Então, que atividades, dimensões, temas e aspectos serão avaliados? O que nós vamos avaliar? Que sujeitos serão contemplados na avaliação? As finalidades, quais os usos? Então, depois que eu avaliei e levantei informações, o que eu faço com essas informações? Procedimentos e estratégias a serem adotados na avaliação do PPP. A gente utiliza instrumentos, indicadores, cronograma para coleta de dados, faz reuniões, poderia ter aí, faz reuniões, faz pesquisas, enfim. Registros dos resultados. Como serão anotados e registrados os dados coletados? E avaliação da avaliação. A avaliação utilizada cumpriu os objetivos iniciais? Esse plano de avaliação ele foi eficiente? Quais os entraves ou dificuldades que surgiram para superá-los? Ok? Maravilha. Bom, visto isso, vamos resolver exercícios. Então, de acordo com Heloísa, falei para vocês, quando tem trema é LIC. De acordo com Heloísa LIC, em relação ao projeto político-pedagógico, uma é que a opção correta. O PPP tem como foco o aluno, a sua formação e aprendizagem e a organização do processo pedagógico para promover essa formação e aprendizagem. Essa aqui parece que está toda bonitinha já, né? A B. O PPP tem como foco manter os resultados da escola sempre positivos. PPP, gente, não é simplesmente fazer a escola ser o que ela já é. É ir além, é transformar, é construir novas realidades. O PPP tem como foco atender a uma exigência da Secretaria de Educação. Não. O PPP tem como foco apresentar apenas metas e desafios da instituição. É a mesmo. Maravilha. O PPP olha para isso aqui, tudo que se organiza em termos de atividades meio, olha para a atividade fim, que é a formação, é a aprendizagem. Então a primeira é A, acho que eu anotei, né? Anotei. Agora, acerca do projeto político-pedagógico, segundo Veiga, marque a opção incorreta. O PPP deve ser construído a partir da realidade, explicitando seus desafios e problemas. Tá certo. O PPP deve ser elaborado de forma participativa. O PPP deve ser continuamente revisado mediante processo contínuo de planejamento. Tá certo também. O PPP não deve corresponder a uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar. Deve. Isso aqui é muito fácil, né? É fácil, mas é aquela questão que está sempre nas provas aí. Sinale a alternativa correta. Documento elaborado pela Secretaria de Educação. O documento é elaborado pela Secretaria de Educação, gente, o PPP? Não, é pela escola, está lá na legislação, está na LDB. É um documento normativo elaborado pelo Ministério da Educação, documento elaborado pela escola, a qual apresenta exclusivamente os conteúdos e metodologias a serem abordados em determinado período letivo,
com as respectivas turmas do educandário. Não, aqui nós estaríamos falando de um plano de ensino, né, de um planejamento curricular. Documento elaborado pela escola que define a identidade da escola. Maravilha. Os objetivos que se pretende alcançar, além dos meios para sua concretização. Deve ser construído democraticamente, contando com a participação de alunos, pais e professores que compõem a comunidade escolar. A alternativa, quando ela está bonitinha, completinha, assim, difícil você não marcar, não é? Então, é a D. A E diz, documento elaborado pela Secretaria de Educação? Não. 4. Alternativa que apresenta corretamente uma finalidade do projeto político-pedagógico de acordo com a obra Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem, Projeto Político-Pedagógico de Celso Santos Vasconcelos é contribuir para o resgate do movimento conceitual. Opa, será que é isso? Não. Resgatar, Vinícius, mas nós não vimos isso na aula. Sim, no entanto, eu posso aqui fazer complementações e ver, né, estudar com vocês como esses conteúdos são cobrados. Vejam que essa aula agora é uma aula geral sobre PPP. Vinícius, eu quero me aprofundar. Se você está, por exemplo, assistindo essa aula no curso Fundamentos da Educação Prêmio, você pode recorrer a esses autores, obras desses autores, Planejamento do Danilo Gandim, o livro Planejamento de Celso Santos Vasconcelos, o livro da Ilma Veiga. Então, você tem outros livros aí sobre PPP para complementar. Resgatar o saber docente e a cultura pedagógica do grupo. Vejam que nós estamos falando de uma finalidade de um projeto, né, que o Libânio chama de projeto da escola, é o plano global da escola. Então, não se trata apenas de resgatar o saber docente. Outro, ajudar a superar as imposições ou disputas de vontades individuais. E a D, possibilitar a reflexão e ressignificação do trabalho. De todas essas, nós temos aqui ó, a C, e até é interessante que você já marca, que é um posicionamento do autor no livro. O PPP ele deve ser construído democraticamente. E por que ele deve ser construído, elaborado, executado democraticamente? Para que aquela escola que está sendo construída coletivamente, para que aquela construção seja legítima e para que a transformação que se busca seja, vamos dizer assim, faça sentido para todos, porque todos participaram daquele processo. Então, esse é o principal ponto, é ajudar a superar as imposições ou disputas de vontades individuais. Justamente isso, é o trabalho democrático, o trabalho coletivo. 5. De acordo com Lopes, toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado Projeto Político-Pedagógico, o famoso PPP. É projeto porque reúne propostas de ação concreta executada durante determinado período de tempo. Projeto é aquilo que joga para frente, para o futuro, o que nós queremos para frente, o que nós vamos fazer para alcançar um projeto. É político e é pedagógico. Então vamos lá. Onde que está o político, onde está o pedagógico aqui? Define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui faz parte do político ou do pedagógico? Do pedagógico, né? Organizar atividades e projetos educativos. Considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos. Então, a escola assume essa função de preparar não é simplesmente o estudante, mas o cidadão. A escola se vê inserida na sociedade, político. Contribui para a formação dos indivíduos que atuarão na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir, buscando transformação, político. Inspira os projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo. O que vai acontecer durante o ano letivo para a gente formar esse sujeito que vai atuar na sociedade? Então, isso é pedagógico. Então, ficou 2112. 2112, 2112, cadê? Aqui, aí, alternativa E, 2112.
Próxima, 6. Para Vasconcelos, o PPP, considerado como plano global da instituição, é um instrumento teórico metodológico para a intervenção e mudança da realidade. Vejam que o PPP, então, ele está preocupado com isso, né, de acordo com a visão crítica. Ele está de acordo, ele é necessário para a intervenção e mudança da realidade, e não simplesmente para descrever o que é a escola. Não se trata de uma mera descrição. Trata-se do que nós vamos fazer para transformar essa instituição, para mudar a realidade, para buscar cada vez mais melhorias. Com base nas ideias de Vasconcelos, referentes ao PPP, analise as afirmativas sobre sua elaboração. O marco operativo, componente do marco referencial, exprime o ideal específico da instituição em seus diversos aspectos importantes: dimensão pedagógica, comunitária e administrativa. Aqui, pessoal, nós vamos complementar, tá? Tudo aquilo que nós vimos de marco referencial, de diagnóstico, de programação, a gente vai complementar aqui para você ter mais informações. Então ele diz, né, o marco operativo. E aí, o que a gente vai fazer, né? Como que nós vamos trabalhar? O que a gente vai mudar, por exemplo, no que a gente faz pedagogicamente, na relação com a comunidade, na questão administrativa, na gestão, para nós conseguirmos alcançar aquilo que a gente tem como ideal para a educação. Sim, isso está no marco operativo, tá certo. O diagnóstico é entendido como a localização das necessidades da instituição, com base na análise da realidade ou do juízo, e veja, do juízo sobre a realidade. Eu preciso qualificar se a realidade é boa, não é. Nós precisamos identificar os problemas, né? O que falta dentro dessa realidade para ser o que nós desejamos que ela seja. Sim, tá certo, diagnóstico. A programação é a proposta da ação, identificando o que é necessário e possível para a diminuição da distância entre o que vem sendo a instituição e o que ela deveria ser. Certo também? Então, as 3 estão corretas. 1, 2 e 3. Alternativa D. 7. Em uma perspectiva emancipatória, o PPP apresenta as seguintes características, com exceção somente do que se apresenta em um movimento de luta em prol da democracia da escola. Não esconde as dificuldades, os pessimismos da realidade educacional, mas não se deixe imobilizar por estes, procurando assumir novos compromissos em direção a um futuro melhor. Orienta a reflexão e a ação da escola. Tá certo? A escola, gente, ela sabe das dificuldades, né? A gente tem consciência das dificuldades, a gente tem consciência dos desafios, muitas vezes até das impossibilidades, mas isso não torna a escola inerte e a equipe desacreditada. Isso é muito interessante. A transformação, ela é sempre buscada dentro das possibilidades. Então, tá certo, não é? Nós queremos a incorreta. Estar voltado para a inclusão. Observa a diversidade dos alunos, suas origens culturais, suas necessidades e expectativas. Tá certo. Sua legitimidade reside no grau e tipo de participação de todos os envolvidos com o ambiente educativo. Supõe continuidade de ações. Então, nesse caso, quanto mais participação, mais legítimo é o documento, mais ele representa. O que é ser legítimo? Mais ele representa o desejo de todos, os interesses, os anseios de todos. Obviamente, dentro da ótica do bem comum, né? Da busca pelo bem comum. Uma unilateralidade entre a dimensão técnica e política. Preocupa-se com o trabalho pedagógico, porém deixa de articulá-lo com o contexto social. Não, gente. Não. O trabalho pedagógico, apesar do que já foi dito anteriormente, o trabalho pedagógico, numa postura emancipatória, né, crítica, enfim, ele sempre está articulado com o contexto social. Então é a letra D. 8. Para Santos, todas as intenções da escola reunidas no PPP conferem-lhe o caráter político, porque ele representa a escolha de prioridades de cidadania em função das demandas sociais. O PPP ganha status pedagógico ao organizar e sistematizar as intenções em ações educativas alinhadas com a
com as prioridades estabelecidas. Então, esse aqui é um trecho muito importante também, né? Vejam, o PPP ganha status pedagógico ao... Então, dentro dos 3 P's, projeto político-pedagógico, o pedagógico, organizar e sistematizar as intenções. Eu quero formar o sujeito plenamente, eu quero alunos mais felizes, eu quero alunos emocionalmente competentes, autônomos, enfim, queremos sujeitos participativos. Agora, como que a gente vai organizar o processo? Como que nós vamos sistematizar essas intenções? Como que a gente vai fazer com que isso que é uma intenção se transforme em realidade? Então, aí vem a importância do pedagógico. Como que a gente organiza e escolhe todas as atividades pedagógicas para formar esse sujeito para concretizar as intenções? No entendimento da autora, o PPP é um mero plano ou projeto burocrático. Não, nem para ela, nem para nenhum autor, né, que vá para a corrente aí mais progressista. Documento paralelo em relação às ações e aos objetos. Não é paralelo. Então, tudo sai do PPP posteriormente. Então, ele está integrado a tudo. Planejamento complementar dos professores. Nada a ver. Documento norteador das ações da escola. Isso mesmo. Ele é o documento norteador. Plano acessório de direção, não também. 9. Projeto pedagógico da escola como ponto de referência para definir a prática escolar deve orientar a operacionalização do currículo como um recurso para promover o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, considerando certos aspectos. Não é um dos aspectos mencionados. Então, qual não é um dos aspectos mencionados? Atitude favorável da escola para tornar inflexível o processo de ensino-aprendizagem de modo a homogeneizar as diferenças individuais dos alunos. Isso é muito fácil, né, pessoal? Inflexibilidade, homogeneização das diferenças individuais. Quer dizer, o PPP tem que trazer valores, concepções de educação, ideias que permitam ao professor trabalhar de forma inclusiva. Então, os meus alunos não são todos iguais. Os alunos precisam de atendimentos de apoios diferenciados. Então, eu tenho que aprender a lidar com a heterogeneidade. Não é simplesmente o aluno que vem para se adaptar à instituição. A instituição também tem que fazer esforços para oferecer atividades que possam ajudar esse sujeito. E ali nós temos um compromisso mútuo. Questão 10. Bom, ele tem aqui um enunciado, sendo assim, analise os itens. Então, vamos só analisar aqui. 1. O currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. Ele define e organiza todos os conteúdos pedagógicos da instituição, sempre respeitando a diversidade cultural e o bom rendimento dos estudantes. Tá? Então, assim, a princípio, gente, nós vamos resolver uma questão. A princípio, a questão não, essa assertiva aí, enfim, esse item, ele não traz nada assim polêmico, né? Será que o que está errado aí? Então, a gente também tem que pegar um pouco leve com as questões. Tem que ter desconfiança, sim, mas aqui nós estamos diante de um conceito bem tranquilo, não tem nada de absurdo aqui. Então, tudo indica que esteja correto esse item. O projeto político-pedagógico, por ser um documento de natureza autocrática, deve contar sempre com a participação dos docentes, gestores e comunidade da escola. Quer dizer, se é autocrática, não contaria, não é? Então, está totalmente incoerente. Você vê que você já viu a incoerência, né? Então, já apareceu o problema aí. Essa está errada. O projeto político-pedagógico está relacionado com a organização do trabalho pedagógico. Sim, em 2 níveis. Na organização da escola como um todo e na organização da sala, incluindo sua relação com o contexto social imediato. Maravilha! Procurando preservar a visão de totalidade. Certo também, não tem nada de errado aqui. Então, 1 e 3 corretas. 4. O currículo é base fundamental do PPP, é um braço do PPP, pois é a partir dele que se define o que, para que, como e quem a escola deve ensinar. Sim, está certo. Então, 1, 3 e 4 são corretas. Aqui ele quer nenhum item correto. Todos os itens? Não, o 2 está
Somente os itens 1 e 3 estão corretos? O 4 também está, né? Somente o item 2 está incorreto? Somente os itens 2 e 4 estão corretos? O 3 também está, então é a D. Somente o item 2 está incorreto. 11. O projeto político-pedagógico, contemplando a organização do trabalho da escola como um todo, deve estar embasado em princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita, dando identidade à instituição escolar, sendo um deles a gestão democrática, assinale a alternativa correta sobre a mesma. Então, um dos princípios norteadores é o da gestão democrática, ok. Então, propiciar uma educação de qualidade para todos, não sendo um privilégio de minorias econômicas e sociais, além de assegurar um padrão mínimo de qualidade para a instituição de ensino. Não é essa informação que condiz com que representa aqui o princípio da gestão democrática. Relação entre os diferentes segmentos em um contexto participativo, opa, beleza, em que todos podem influir no processo de tomada de decisões e, em consequência, terem responsabilidade sobre elas. Tá, vamos deixar aqui bonitinho. Ampliação do atendimento com simultânea manutenção de qualidade, acesso e permanência, com sucesso escolar, prevendo uma prática pedagógica diferenciada para os estudantes com dificuldades de aprendizagem. Não. Implica o repensar da estrutura de poder da escola, tendo em vista sua socialização, propiciando a participação coletiva dos diferentes segmentos no processo de tomada de decisões. Então vamos voltar aqui, ó. Isso aqui provavelmente é trecho de livro que eles estão querendo, né? Então, o PPP, contemplando a organização do trabalho da escola como um todo, deve estar embasado em princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita, dando identidade à instituição escolar. Um dos princípios é a gestão democrática. Assinale a alternativa correta sobre a gestão democrática. Então, aqui ele fala de relação entre os diferentes segmentos. Então, isso aqui é comunicação, enfim, mas sobre gestão democrática, o princípio é um valor não para a gente simplesmente promover uma relação entre os segmentos, é para a gente repensar a estrutura de poder da escola. É por isso que esse princípio, esse valor é tão importante e deve ser levado em consideração, para que a escola seja a escola de todas e seja a escola construída por todas. Por todos. É óbvio que nós temos hierarquia, responsabilidades, né? Mas a participação de todos contribui com o processo de descentralização da gestão, fazendo com que a escola faça sentido para todos, fazendo com que os professores se reconheçam dentro daquela instituição, alunos e pais também. 12. O PPP, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos. Então, os conflitos existem, os conflitos por interesses, né, por causa de interesses diversos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias. Rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola. Respeito da informação acima sobre o PPP, assinale a alternativa correta. Tá? Então vejamos. É naturalmente humano e concretizado por nossos mecanismos de registros e atitudes para que possamos acompanhar e avaliar o desejo do indivíduo e ou o desejo coletivo. É natural? É naturalmente humano e concretizado por nossos mecanismos? Não é algo natural, não é algo socialmente construído. Essa questão da participação, da vontade de participar, do sujeito de assumir responsabilidades, de lidar com os conflitos, superar conflitos, não é algo naturalmente humano e concretizado por nossos mecanismos de registros e atitudes. Sequência de decisões práticas, escolhas e caminhos no ambiente educacional que, traduzida em atitudes e métodos, pretende garantir experiências de aprendizagem
para os sujeitos que compõem a comunidade escolar. Sequência de decisões, práticas, escolhas e caminhos. É a fundamentação das decisões objetivas e subjetivas da vida coletiva, considerando a escola como um ambiente de múltiplas relações humanas. Tá. É a fundamentação das decisões objetivas e subjetivas da vida coletiva. É um instrumento importante para assegurar a gestão escolar, criar formas de gerir os processos e as tomadas de decisão nas unidades e novas perspectivas. A gente vai ter que voltar aqui para o conceito, né? O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola. É a B, né, gente? Ó, veja, é a B. Então, o PPP é o quê? É uma sequência de decisões, práticas, escolhas e caminhos. O que nós vamos fazer? Nós vimos, inclusive, nos marcos, a gente viu no diagnóstico, nós vimos na programação, que é traduzida em quê? Em atitudes e métodos, pretende garantir experiências de aprendizagem para os sujeitos que compõem a comunidade escolar. Então, aqui nós temos a alternativa que melhor representa o PPP, porque as outras ou são incoerentes no caso da A, ou oferecem uma definição ou uma visão muito reduzida com relação ao PPP. Então, é a alternativa B. Para que o PPP assuma sua função social e não se constitua apenas num instrumento burocrático, para atender à normatização legal, faz-se necessário avaliação mensal realizada pelo gestor. Não, aqui, ó. Então, assim, quando vem realizado pelo gestor, mais uma vez, centralização, né, todo o poder na figura de uma pessoa. Um plano de ação condizente com a realidade e as possibilidades reais da escola, do qual toda a comunidade escolar tenha conhecimento. Maravilha. Então, a 1 já não tem, né? A 2 tem. Envolvimento e sensibilização da equipe escolar para promover o engajamento de todos. Com certeza. 3 também está certo. Planejamento das ações do projeto que deverão ser executadas prioritariamente pelos professores. Não, as ações do projeto são executadas por todos os segmentos. Mobilização da comunidade externa, como familiares, responsáveis e vizinhos, para engajamento e participação. Perfeito, maravilha. Então, corretas vão ser 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. 14. No exercício da autonomia e da gestão democrática, as escolas devem elaborar seu PPP, o qual deve contemplar as intencionalidades, necessidades e expectativas de toda a comunidade escolar. São componentes que devem ser considerados quando da elaboração ou revisão de um PPP, exceto visão, missão e valores da escola. Sim, né? Então a gente olha lá no PPP, define-se sim visão, missão, valores. Indicadores de aprendizagem e de fluxo, sim também. Caracterização da comunidade escolar, quem faz parte, quem é o nosso aluno. Contextualização histórica da comunidade. Esses aqui são todos aqueles elementos que fazem parte, que estão no documento, que serão discutidos. O perfil da equipe gestora e as perspectivas teóricas que estes adotam. Não, ó, aqui mais uma vez, né, uma visão centralizadora.
foco apenas para a equipe gestora. 15. Assinale a alternativa incorreta. Possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos principais problemas da escola e das possibilidades de solução, definindo as responsabilidades coletivas e pessoais. Está falando de finalidades do PPP. Sim, não é? Tá certo. A possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos problemas da escola e das possibilidades de solução, definindo responsabilidades. Maravilha. Propor uma formação de organização do trabalho pedagógico para a superação dos conflitos, buscando acabar com as relações competitivas, corporativas e democráticas, não, e autoritárias, né? E autoritárias. Então é a B que está incorreta. Consequentemente, você tem aí a C e a D como corretas. Complemente aí no seu material. Confesso que talvez pelo cansaço, talvez por desatenção, a 12 incomodou um pouco, né? Mas as questões não são difíceis. Acredito que não sejam tão difíceis. A questão é estar sempre com energia ligado, com bastante atenção para não assinalar a errada, prestar atenção quando quer a incorreta. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Pessoal, então seguimos. Até a próxima aula. Valeu, um abraço.